alguma matéria na TV ou uma matéria jornalística que passe, que chame minha atenção mesmo, eu dou uma pesquisada em portais, em jornais online. Às vezes eu deixo a TV passando assim, eu vou ouvindo notícia e ao mesmo tempo vou no computador. Fica meio difícil de você usar só um meio, assim. Eu acho que um acaba complementando o outro. Bem, gente, dando continuidade, vocês imaginem que isso aqui é uma mesa redonda, tá bom? Vou chamar aqui para compor esse grupo aí de parceiros o Casar, vem Zé Casar, do CCAA, a Denise, da Estácio, e o Alexandre, do Grupo Multi. Bem, a ideia aqui é fazer algumas perguntinhas, por favor, podem sentar. Fazer algumas perguntinhas que muito provavelmente algumas estão na cabeça de vocês, algumas vocês já colocam no dia a dia, mas é extremamente importante aproveitar esse momento e aprender com quem já faz, sem fazer nenhum tipo de paralelo com uma instituição de ensino que usava esse jargão no passado, aprender o que já deu certo, né? Com 3 modelos muito diferentes, né? A ideia de trazer o Casar aqui é ele falar um pouquinho do posicionamento da marca do CCAA online. A Denise representa a Estácio, que é uma instituição muito focada em performance e como é que ela faz para extrair o máximo do mundo online. E o Alexandre, ele é responsável pelo marketing do Grupo Multi e ele vai, além de trazer algum case aqui, ele vai mostrar como é que ele está utilizando a inovação para trazer os alunos para os seus respectivos cursos. Vamos lá? Vou começar aqui com o Casar. Primeira pergunta, Casar. Em um meio que é extremamente focado no resultado, como meio online, por que o CCA investe em percepção de marca? E que tipo de resultado você espera dessa ação? Essa é a primeira pergunta. E logo depois, por que não investir mais em TV do que fazer online? Olha a pergunta. Ok, vamos lá. O nosso trabalho em online, primeiro é importante a gente ver que online e off não se antagonizam, né? A gente partir de uma percepção de que, puxa vida, eu tenho o off, que tradicionalmente, eu acho que isso é um resquício de anos e anos trabalhando de uma forma, né? Então, eu tenho anos e anos trabalhando com construção de marca através do off. E por que o on não é? O on é um espaço, sim, para a gente trabalhar, porque para a gente trabalhar construção de marca, para a gente trabalhar equity para a marca, e é ali que eu encontro uma quantidade diversa, uma quantidade riquíssima de oportunidades para enriquecer a troca com o consumidor, enriquecer ter pontos de contatos ricos, onde eu possa trazer experiências novas para ele, onde eu possa fazer com que ele interaja com a marca de maneiras antes jamais imaginadas, né? Então, ali é, sem dúvida alguma, um espaço riquíssimo para isso e não poderia, de forma alguma, deixar de estar lá fazendo isso por toda essa riqueza que existe no ON, né? E Vocês querem ver o exemplo aí? Vamos passar. Deixa eu só responder a respeito da TV, né? Que você menciona. A TV, obviamente, voltamos ao ponto do antagonismo, né, cara? Não faz sentido a gente ver as coisas como separadas, existe uma complementaridade. O que a gente vê é que toda marca tem uma história para contar, né? Ou pelo menos deveria ter uma história para contar. O CCA tem uma história para contar. A história que a gente quer contar você aprendendo inglês e espanhol conosco vai ser capaz de se expressar de uma maneira muito autoconfiante, porque, no final das contas, falar outro idioma bate muito naquela questão nossa de, na hora, dá um medozinho de falar, né? Na hora que você se sente diante da pessoa e precisa da outra pessoa e você precisa se expressar em outra língua, bate aquela insegurança. E se você está muito bem preparado, o que existe em você é autoconfiança. Então, o que a gente vende é autoconfiança. Então, essa é a história que a nossa marca conta, tá? Então, é nesse sentido que a gente procura fazer com que todos esses pontos de contato, né? E aí insisto na riqueza dos pontos de contato que existem no mundo on, contem esta mesma história, construam essa mesma história. Quanto mais rica
quanto maior riqueza de pontos de contato você tem, mais rica é a história que você está contando, tá? E aí a gente trouxe um exemplo aqui do masthead que a gente fez, né? Onde você tem a oportunidade de, primeiro, viver a história que a gente está contando, assistir a história melhor do que a gente está contando e, em seguida, interagir com ela. Você entra na história e você vive um pouco dela interagindo com a situação que está acontecendo ali, tá? Vamos lá? Roda aí o meu nome. Hey, what can I get you? Hot dog. Onions, coleslaw, hot pepper, relish, pickle. Onions, coleslaw, hot pepper, relish, pickle. Time to face the consequences. And now, Samuel Jackson! Hello, and here we are again. Talk or face the consequences. Hey, you, ask him one more time. Onion, coleslaw, hot pepper, relish, pickle. You have 3 seconds to talk. Time to face your consequence. E aí, nesse instante, cara, que a gente tem... se alguém puder, por favor, ali com o mouse, girar essa roletinha, só baixar ela, isso. O usuário tem a oportunidade de interagir com a história e aí girar a roleta e experimentar qualquer um dos finais que a roleta apresenta, tá? So next time, you better talk. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e não esquece. Muito bom. Assim a gente fez. Legal, né? Valeu, gente. Obrigado. Seu trabalho nosso com a NBS, nossa agência, e enfim, eu fico muito feliz de ver um resultado como esse. E aí, complementando, você pode rodar a roleta de várias vezes e aí experimentar ataques diferentes. Tem um que é engraçadão, que é o do Sumo Attack, cara, que são 2 lutadores de sumo que espremem os moleques, negócio nojento, né, cara, espremem os moleques. Enfim, é divertido também, né? Tem essa pegada divertida que faz parte de todo esse trabalho de construção da marca, tá? Obrigado, Casar. Obrigado a vocês. Denise, a Estácio é uma instituição que é extremamente focada em performance na sua comunicação, né? E o mundo online é perfeito para a gente conseguir mensurar tudo isso. Vocês conseguem calcular o retorno específico do investimento que vocês fazem aqui com a gente no Google? E outra pergunta, vocês analisam a influência entre os diversos meios, né? De onde veio cada aluno matriculado? Bom dia. Sim, a gente analisa todas as métricas possíveis de cada veículo, obviamente do Google também. Então, a gente vê CTR, em que a gente vê se as palavras-chave estão certinhas, se a gente precisa melhorar o anúncio. O CPC, que não basta dar um valor maior, como vocês sabem, se fosse só aumentar o valor do lance, acho que seria bem mais simples, mas tem toda a questão da relevância, do conteúdo que a gente tem no site, de coisas desse tipo. A gente olha também o custo por aquisição, né? A gente tem um funil de conversão no site agora, que vai até o momento final da inscrição. Então, a gente consegue analisar em cada um dos veículos quanto que está custando aquele inscrito no vestibular para a gente. E aí a gente a gente mede bastante essa questão do valor, de quanto eu estou pagando, de onde vale colocar mais dinheiro, de onde vale tirar a mão, né, tirar dinheiro, e a gente vai ajustando sempre, buscando conversão. Que nem o Vicente Falcone, né? O que você não mede, você não gerencia, você não acompanha. Alexandre, bem, o Wizard foi o primeiro cliente de educação, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a fazer um masthead com captação na própria peça. Como é que surgiu essa ideia tão inovadora? Bom, eu acho que tem 2 fatores iniciais nessa história, que é, primeiro, o DNA da empresa, né? A gente sempre é estimulado a trazer inovações, a pensar soluções diferenciadas, mas também um segundo fator, que é a parceria com o time aqui do Google, o time do Vicente. Não é um veículo, não é um fornecedor, é um braço do nosso departamento de marketing. Trabalhamos juntos, montamos as estratégias juntos, isso ajuda. A história da captação dentro do Masterhead
Ele foi, mais do que uma inovação, foi meio que uma necessidade, porque a África, a nossa agência, chegou para a gente com a ideia, em março, de botar o Anderson Silva como um aluno, né? Ele fazer o papel de aluno. Ele tinha dado uma entrevista dizendo que ele apanhava do inglês. E em março é fim da nossa sazonalidade. Estamos terminando o período de matrículas. Não adiantava ir para um offline, não adiantava nem fazer online um branding. Então, a decisão foi buscar captação através de uma peça que tivesse alto alcance, né, que tivesse uma penetração rápida, e assim a gente pudesse falar com um grande número de pessoas e buscar esse resultado instantâneo, digamos. Você pode falar um pouquinho dos resultados dessa Posso, peça? não tem problema nenhum. Eu acho que o resultado vai um pouco além desses números, né? A gente teve aí 24 milhões de views num dia, 3,6 milhões de interações com a peça, né? Seja pessoas que compartilharam, enviaram, colocaram algum outro tipo de interação, 215 mil horas de branding, mas mais do que isso, a gente tinha uma meta de matrículas para o mês de março, e com o remarketing que a gente fez em cima desse universo de interações, a gente estendeu a sazonalidade e tivemos assim um abril inédito na história de matrículas da marca, porque a gente continuou falando com essas pessoas que tinham clicado em março na peça, ou se cadastrado, ou que a gente foi buscar o cadastro dele depois. Então, foi um resultado muito interessante para o negócio. Obrigado. Casar, de novo com você. São 2 perguntas em uma, tá? A gente sabe aí que vocês investem muito nessa contratação das famosas celebridades hollywoodianas, né? E em grandes campanhas como foi essa aqui. Por que você considera importante para a estratégia da sua marca complementar, você falou até um pouquinho disso, né? Complementar um pouquinho essa sua comunicação offline com online? E a segunda pergunta é que, depois que a gente viu aí que os alunos passam aí aproximadamente 70% do tempo deles de decisão, né, para escolher uma instituição para poder fazer um curso, em que pontos você acredita que a gente pode melhorar, ou que vocês podem melhorar esse engajamento com esse público-alvo? Muito legal, muito legal. A questão das celebridades e do online, as celebridades funcionam para a gente como impacto e memorabilidade para a campanha, tá? É fundamental isso num momento onde você tem que construir uma percepção positiva de marca para uma futura consideração, e, a partir daí, a gente parte para um trabalho onde, e aí já entrando na segunda pergunta, né? Repete ela para mim, só para eu... Porque eu sei que... em que pontos você acredita que a gente pode melhorar, que vocês podem melhorar nesse engajamento com o seu público-alvo? Perfeito. Eu tenho a celebridade criando isso que eu falei, impacto e memorabilidade, mas eu entendo claramente que ninguém vai estudar num curso de inglês, nós entendemos claramente isso, porque a celebridade é menino, garoto propaganda do curso, tá? Hoje, a gente busca, nesse período enorme que a gente tem, porque quem é de ensino sabe que a gente trabalhou sempre com 2 picos de captação muito forte, início e meio de ano. Hoje, o que a gente busca entendendo que se dedica tanto tempo à pesquisa e à decisão por um curso no ambiente online, a gente procura ser muito mais linear. Tá? E linearidade para a gente significa estar trazendo outros conteúdos que vão além desse que eu falei de impacto e memorabilidade. Então, a gente tem um trabalho forte de entender que, a partir de um determinado momento, quando você começa a considerar um curso, você começa a fazer uma pesquisa a respeito dele, é outro tipo de conteúdo que ele busca. Tá? Ele agora está interessado em informações mais intrínsecas a respeito do curso, né? Ele não quer mais, ele já guardou que aquele curso tem umas características assim assim por conta de uma comunicação mais emocional, mas depois eu tenho que partir para uma comunicação mais racional. E é nesses vales de mídia, né? Nos períodos entre captação, que a gente procura ter mais linearidade, e ali eu trabalho mais com
vídeos onde eu apresento a minha metodologia, são vídeos onde eu apresento endosso de pessoas que já estudaram conosco. Eu exploro também, eu consigo estender o uso da celebridade, mas para coisas interessantes como ele vai assistir, ele vai fazer um teste de nivelamento, ao invés de eu ter o teste de nivelamento lá de uma forma mais careta, eu tenho hoje, nesse ano, eu tenho Samuel Jackson fazendo uma pergunta introdutória, meio que um esquenta para o teste de nivelamento, lá com o jeitão dele, brincalhão. Então, a gente procura estender, então, resumindo, linearidade, estendendo o trabalho que é feito com a celebridade, tirando ele só daquele universo que originalmente se pensa, que é o da TV, ele vem para o online e a gente explora muito mais isso. Isso foi um aprendizado também que a gente foi adquirindo com o tempo, porque no início a gente não fazia isso. Na campanha do Bruce Willis, a gente ainda não tinha se dado conta disso e a gente vai expandindo. Legal, obrigado. Denise, para você, a gente sabe que a Estácio está em várias praças, né? Para comunicação online, vocês trabalham com uma estratégia única para o Brasil ou vocês criam estratégias diferentes para cada uma das regiões? Bom, a estratégia é nacional, mas a gente faz segmentações regionais dentro do Google. A gente compra, enfim, a gente está em diversas praças, a gente pode fazer uma comunicação em cada uma dessas praças, eu posso ter ofertas regionais, eu posso otimizar o investimento colocando mais dinheiro naquelas praças em que eu tenho uma meta maior ou que eu tenho, enfim, cliques que são mais, que convertem mais. Então, a agência trabalha bastante na conta nesse sentido de otimizar de forma regional. Assim, e aí, quando eu preciso fazer um reforço de mídia em determinada praça, eu vou e atuo só naquela praça mesmo. E, além da geografia, tem algum outro tipo de segmentação que você faz? Então, a gente experimentou uma segmentação interessante assim, de horários. A gente trabalhava de forma mais linear e a gente resolveu dar uma olhada em como era o comportamento do nosso consumidor, de quem escolhia a gente mesmo em termos de horários. E, com isso, a gente reorganizou a conta com os horários. E, assim, parece que é algo muito simples, mas de um mês para o outro, só com essa reorganização de horário, a gente aumentou as conversões em 132%. Assim, e baixou o nosso custo por aquisição em 32%. Então, realmente, assim, é algo que aparentemente bobo, mas que fez uma mudança na conta. Show de bola. Alexandre, a gente sabe que 2013 está sendo um ano extremamente importante, né, para todo o Grupo Multi, né, no digital. Como é que vocês estão alinhando essa questão de fazer ações de impacto, ações inovadoras, mas trazendo também resultado, trazendo aluno para a escola de vocês? Legal. Bom, a missão da empresa é transformar o Brasil num país bilíngue. É desafiador e é uma meta que a gente sabe que a gente ainda está muito longe, né? E a gente trabalha por essa meta junto com os nossos colegas e outros players do mercado, né? Obviamente. Mas a gente viu aqui alguns números onde milhões de pessoas já se conscientizaram da necessidade de um segundo idioma, né? Até o destaque para a necessidade profissional. Mas, por uma série de fatores, com os grandes eventos que vêm pela frente, cada vez mais as pessoas se conscientizam. E o passo seguinte é pesquisar, né? Eles vão buscar nas ferramentas online pesquisa de quais as opções ou qual a melhor solução para aquilo que eles estão buscando. E aí, ali, naquele ponto, as nossas marcas têm que estar presentes. E, para estar presente ali e obter sucesso, você precisa criar algum diferencial, algum impacto, alguma maneira de buscar aquela informação que você precisa do aluno, né? Aquela mínima informação que seja, né? O nome, o e-mail e o telefone dele, ou uma ferramenta um pouco mais sofisticada, onde o aluno entra, vai escolher a unidade, essa escolha da unidade já leva a informação do aluno direto para a escola, ele vai, já através da ferramenta de captação, fazer o agendamento na escola, o franqueado, a unidade, o coordenador comercial da escola já vai saber que tem um aluno ou um futuro aluno agendado para aquela escola e cria aí a relação de visita, experiência, aula, etc. Então, a gente consegue quantificar diretamente em cima dos cliques ou dos cadastros, dos leads que a gente tem, quanto que, na ponta, gerou de matrícula e de resultado, né? Eu tenho aqui um exemplo que eu queria dividir com vocês
até o Léo da nossa agência do IASG, da UI, está aqui. A gente desenvolveu uma campanha 100% digital. Então, foi a primeira vez que a gente investiu 100% do dinheiro de uma marca no ambiente digital, que foi a criação da websérie do FBI, né? Os crimes contra o inglês estão com os dias contados. E a ideia dessa campanha, mais do que estar presente nos canais digitais, era criar um impacto, resgatar uma mensagem, mas que pudesse, ao mesmo tempo, trazer resultado direto para a marca. Os resultados eles foram super felizes quando a gente começa a avaliar. A campanha começou em julho, né? A gente está aí no 2º mês da campanha, ela ainda vai se estender. Mas, se puder mudar para o próximo slide, a gente tem um recorde histórico para qualquer uma de nossas marcas, e a gente tem pesquisado, mas a evolução, a gente tem mais de... Esse número já está desatualizado, provavelmente hoje a gente passa de 1 milhão de views da websérie, né? Pessoas que foram lá e espontaneamente optaram por assistir o vídeo. Temos mais de 1,6 milhões de minutos assistidos, 95% de aceitação, e de uma campanha que, quando a gente começou a trabalhar em cima dela, teve um monte de dúvidas, né? Até a história do politicamente incorreto, de como usar o humor e falar com esse público. E aí o aprendizado que a gente teve nesses 2 meses é que falar a língua do público-alvo, falar a língua... E nosso público-alvo é mais do que o aluno. O professor é jovem também, né? O professor se sente feliz, se sente identificado com o trabalho dele, ele aumenta o orgulho dele de falar: pô, você viu a campanha da escola que eu ensino? Então, isso gerou um resultado que, apesar de 100% do investimento ter sido no online, a gente hoje está com a experiência do offline espontâneo, né? Então, tem grupo de professores fazendo flash mob no cinema, pegando gente falando bobagem, e dentro das escolas o cara ligando sirene. Tem sido o nosso maior garoto propaganda hoje, que é o aluno do IASG. Ele está fazendo um papel muito legal de levar para fora do computador dele, do smartphone dele, a campanha que a gente criou 100% online, com investimento bem menor do que se a gente tivesse que gerar essa cobertura toda com canais convencionais, né? Legal. Tem um pedacinho? Vamos mostrar um pedacinho? Legal, vamos ver. Agora, o que é isso aqui, meu senhor? Cheeseburger. O que significa? Cheeseburger? Cheeseburger é o sanduíche que tem lá. Mistério. O que será? Milkshake. Você tá rindo? Você tá rindo, é uma das mais vendidas que tem lá. O senhor ri, quero ver o senhor provar, o senhor vai rir de alegria do nosso milkshake. O que é isso aqui? Strawberry cake. Strawberry cake é bom, sai muito, tem muita saída lá. Já comeu? O quê? Strawberry cake. O que é strawberry? Você prepara com a massa do strawberry. Prepara o quê? Com a massa. Com a massa, prepara com a massa. Bota a massa lá. Entendeu? Deixa crescer no forno fermentado. Meu filho, isso aqui é um cardápio. Sim. De assassinatos ao inglês. Você mata muito mais que colesterol alto. Você vai ter que mudar o seu cardápio. Sim, eu mudo então pro senhor, se o senhor quiser. Escreve aí. Tá bom. E aí? Primeira coisa. Qual é a segunda coisa, senhor? Água. Terceira coisa. Só isso. Só? Não, mas peraí, só isso? Eu não posso servir só isso, não. Você não vai servir, você vai comer. Hã? Porque esse é o único lanche que se serve na cadeia. FBI. Os crimes contra o inglês estão com os dias contados. Matricule-se já no IASG. É para o seu próprio bem. Muito legal. Vamos lá. Casar, você. CCA trabalha muito com o público jovem, né? E a gente sabe que hoje esse público é muito adepto a vídeo, como eu falei logo no começo, e compartilhar as coisas. Como o Vicente falou, todo mundo tira foto de toda a comida que vai comer, né? Como é que vocês usam o vídeo e o social como alavancas de comunicação de vocês?
E a segunda pergunta é, vocês sentem que isso vem crescendo em importância ao longo dos anos, né, ao longo dos meses, dos períodos de aquisição de alunos aí, para a eficácia da campanha de vocês? Isso, sem dúvida. Assim, acho que o essencial dessa questão é compartilhamento, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de compartilhamento, e tudo que é, como a gente já ouviu aqui, a gente já sabe muito bem, tudo que é visual tem um potencial de compartilhamento e uma riqueza em si e, consequentemente, para o compartilhamento que faz com que isso seja fantástico. A gente vem trabalhando de duas formas, tá? A gente trabalha em termos de imagem com o que a gente chama de edutainment, tá? Que é uma relação entre educação e entretenimento. Então, tem uma relação muito forte com o que o Marco do Descomplica falou agora há pouco, e me lembra muito o que eu uso para explicar isso todos nós, eu tive uma experiência com um professor que iria para a sala de aula, era um professor de biologia, e ele entrou na sala de aula com um violão, né? Entrou com um violão e aí tocou uma música sobre toda aquela coisa de biologia, tudo transformado em música. Todo mundo ficou encantado, dizendo, cara, que legal, olha esse jeito de aprender, assim, educação e entretenimento ao mesmo tempo. Ninguém falou isso, mas hoje a gente lê dessa forma, né? Assim, que legal, que professor legal. Só que depois de um tempo a gente viu que o repertório dele era só aquela música. O resto da aula ele ia para todas as aulas e ia tocar a bossa nova, atendia pedidos, MPB. E aí, em determinado momento, a gente assim, caramba, os alunos começaram a ficar insatisfeitos com o professor. Aquele professor que era tão legal, a gente começou a ficar insatisfeito com ele a ponto de pedir para o professor, olha só, cara, não dá mais, troca de professor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem busca conteúdo nosso, quem busca nosso conteúdo, ele não quer só entretenimento. Tá? Durante um momento, e aí eu digo que foi um aprendizado nosso, o aluno quer conteúdo relativo ao que a gente está ensinando. Ele quer conteúdo de inglês e espanhol, mas apresentado de uma maneira legal. Então, assim, mais ou menos como o Marco falou, sim, um cara que é capaz de apresentar uma aula, dar uma aula, ou criar uma imagem que ensine, mas que esteja contextualizada no universo dele. Então, dá para aprender através de uma música. Então, cara, a gente faz os vídeos com letras de músicas, né? Tem os video lyrics, né? Então, dá para aprender o que você extrai dali de expressões idiomáticas legais que estão nos video lyrics. O que você consegue aprender de conjugação de verbos através de imagens divertidas que têm uma relação com o cotidiano do jovem. Então, a gente tem trabalhado muito dessa forma. Tá? É uma maneira que concilia educação e entretenimento, que não tem jeito, é o caminho. Não adiantava só ficar no entretenimento, que é o retrato daquele meu professor que só tocava violão e divertia as pessoas, mas, no fundo, o aluno quer alguém que ele respeite como educador, tá? Mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de trazer esse conteúdo educativo de uma forma legal para ele. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Não sei se você responde tudo. Respondeu. Tá. Beleza, obrigado. Bem, gente, estamos terminando. Vamos para a nossa última pergunta, para a Denise. Denise, a Estácio usa a rede de display do Google já há bastante tempo, né? Talvez em termos de educação tenha sido uma das primeiras a começar a usar. O que você destacaria com relação a essa utilização? Bom, a gente começou a usar a rede de display porque a gente já estava na pesquisa há bastante tempo, assim, trabalhando de forma linear, como o Casar falou. A gente sabe que o aluno, antes de virar aluno, ele pesquisa de 6 meses a 1 ano pela instituição de ensino. Então, a gente está na pesquisa de forma linear para isso. Mas a gente viu que a gente, além de estar no momento que o aluno pesquisa, que o candidato pesquisa, a gente precisava estar presente nos outros locais em que ele está, seja num lugar de notícia, seja num canal de entretenimento, e o Google Display permite isso. Então, a gente começou a fazer por aí. Depois, com o nosso funil de conversão instalado no site, a gente começou a buscar aquelas pessoas que abandonavam antes de converter, antes de fazer a inscrição, e aí foi quando a gente começou a fazer o remarketing do Google, e aí a gente, enfim, a pessoa abandona em diversos momentos, a gente criou listas diferentes para cada um desses momentos, e
Os resultados realmente foram muito bons. Assim, nossos resultados de Google Display antes do remarketing, com o remarketing, a gente teve um incremento de 436% nas conversões em um mês também, porque, obviamente, eu estou falando com aquele prospect que já mostrou mais interesse do que aquele que eu estou falando lá fora. Ele já foi no site, ele já buscou informação, alguns começavam a fazer inscrição e paravam, aí nos ajudou a olhar também o nosso formulário de inscrição e ver o que a gente precisava mudar lá. E aí agora a gente está começando um novo remarketing, que é o DRA, que é o remarketing dinâmico, que vai um pouco além disso, que é o que os varejistas fazem direto. Assim, você procura um tênis na internet, esse tênis, se você não comprar, ele vai te perseguir por bastante tempo. E alguns acreditam que é obra divina. Acham que é coincidência. Nossa, que coincidência, eu acabei de ver esse tênis, ele está aqui em todos os lugares da minha vida. E é esse remarketing que a gente assim dá para fazer, porque aí você consegue entregar um pouco mais o que o cara buscou realmente. Assim, eu consigo oferecer a unidade perto de onde ele mora, eu consigo oferecer o curso que ele procurou. E aí, esse a gente está começando agora, ainda não tem os resultados para mostrar. Muito bem, muito legal. Gente, eu queria agradecer a presença do Casar, da Denise e do Alexandre, e obrigado por vocês compartilharem aí, não só esses cases de sucesso, que com certeza quem ainda não fez vai tentar entender um pouquinho mais como faz e tira vantagem disso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.